Olha, tem um nome nas religiões afro-brasileiras que só de ouvir já dá um arrepio e desperta muita curiosidade. João Caveira. A tradução literal seria algo como John Skull, né? Mas quem é que está por trás desse nome tão forte? Vamos juntos abrir a porta para esse universo de espiritualidade, de dever e de uma história que, olha, é surpreendente. Então, a grande pergunta é: quem é de verdade o João Caveira? Seria ele um espírito? Um símbolo? Ou quem sabe a personificação de uma ideia bem poderosa? É exatamente essa a questão que a gente vai desvendar agora para entender essa entidade que é no mínimo fascinante. Bom, para começar, o mais importante é entender o seguinte: João Caveira não é uma figura que atua sozinha, sabe? Ele faz parte de um sistema espiritual que é super complexo e muito, mas muito bem estruturado. Então, vamos colocar ele no lugar certo desse quebra-cabeça para a gente poder enxergar sua real identidade. Oficialmente, o João Caveira é classificado como parte de uma subfalange de Exus, ok? Nomes que podem parecer complicados, mas o que isso quer dizer? Pensa assim, os Exus, tanto na Umbanda quanto na Quimbanda, são como os mensageiros e os guardiões do plano espiritual. São eles que fazem essa ponte entre o nosso mundo, o material, e o mundo espiritual. E por isso mesmo, são essenciais para manter o equilíbrio de tudo. Ok, então se ele é um guardião, a gente se pergunta, qual é a missão dele exatamente? E olha, o papel dele não é nem um pouco aleatório. Pelo contrário, ele tem uma função muito, muito específica e fundamental nesse ciclo tão delicado que é o da vida e da morte. A missão dele é de uma importância gigantesca. Ele é um guia para os desencarnados. Ou seja, a tarefa principal dele é encaminhar aquelas almas que logo depois da morte ficam meio perdidas, sabe? Confusas, sem saber para onde ir. É ele quem chega para ajudar. E como é que isso funciona na prática? Pensa só, o cemitério, que é chamado de Calunga, é como se fosse um portal, um ponto de transição. É muito comum que almas recém-desencarnadas fiquem ali, meio desnorteadas, vagando. É aí que o João Caveira entra em cena. Ele chega para botar ordem nesse caos, guiando esses espíritos para a próxima etapa da jornada, que são as áreas de triagem espiritual. Mas agora vem a parte que é talvez a mais surpreendente de todas. Essa entidade espiritual tem uma origem humana e muito, muito trágica. A história dele não começa no plano espiritual, não. Começa aqui na Terra, em um dos períodos mais sombrios da nossa história. A gente volta lá para a Idade Média. Ele era um homem, uma pessoa como qualquer outra, só que a vida dele foi interrompida da forma mais brutal possível pela Inquisição. Ele foi torturado até a morte. E é exatamente esse sofrimento extremo que, quando ele passou para o plano espiritual, o transformou nessa entidade que a gente conhece hoje. Alguém que entende, na pele, a dor da passagem e que por isso mesmo tem a missão de trazer ordem para esse momento. Percebe a profundidade disso? Ele não é só um espírito, ele é a própria personificação da dor, da injustiça, só que tudo isso foi transformado num propósito maior. E essa origem tão trágica já começa a explicar muita coisa sobre a seriedade dele, sobre o jeito dele agir. Tá, mas e aí? Como é que uma entidade com uma história dessas se apresenta? Como é a aparência dele? Vamos focar um pouco agora na sua representação visual e também nos traços da personalidade dele quando ele se manifesta. A imagem dele geralmente aparece de duas formas principais. Às vezes ele se mostra como uma figura humana, um homem segurando um crânio, talvez como uma lembrança da própria mortalidade que ele teve. Em outras vezes, a representação é ainda mais direta, mais simbólica. É só o crânio, de pé, um ícone puro da morte e dessa transição entre mundos. E o jeito dele ser é um reflexo perfeito da sua história e da sua missão. Quando ele se manifesta através de um médium, ele é conhecido por ser extremamente sério, bem austero. Com ele não tem espaço para conversa fiada, para trivialidades. Ele é direto, fala pouco e vai direto ao ponto. Afinal, essa seriedade toda reflete o peso da responsabilidade que ele carrega e, claro, a dor que ele um dia sentiu. Mas claro, uma figura com tanto poder assim não trabalha sozinha. Para a gente entender de verdade o papel dele, a gente precisa ver onde ele se encaixa na hierarquia espiritual. Vamos dar uma olhada nessa estrutura de comando da qual ele faz parte. Lá no topo da linha de comando dele está o Orixá Omolu. Omolu é conhecido como o Senhor da Terra, e ele rege sobre a doença, a cura e, o mais importante aqui para a nossa história, sobre a passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. É sobre a autoridade dele que o João Caveira atua.
Descendo um degrau nessa hierarquia, o João Caveira faz parte de um grupo maior, que é a Falange de Exu Caveira. Para facilitar, pensa nisso como se fosse uma legião de espíritos, todos com missões parecidas, especializados em trabalhar justamente nessa área, no domínio da morte e dos cemitérios. E é aqui que a gente chega na posição específica dele. Dentro dessa grande legião de Exu Caveira, ele é um líder. Ele comanda a sua própria subfalange que leva o nome dele. O que isso significa? Que ele tem grupos de outros espíritos trabalhando diretamente sob as suas ordens, todos focados em cumprir essa missão de guiar os desencarnados. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, não é? A história do João Caveira é, no fundo, sobre transformar a maior das tragédias em um propósito de serviço, de ordem. Ele transforma a dor em dever. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se um guardião dos mortos nos ensina tanto sobre o propósito, o que nós, os vivos, podemos aprender com isso para navegar as nossas próprias transições na vida com um pouco mais de clareza e coragem?